Um caminhoneiro no Brasil chega a rodar por mês cerca de 9.000 quilômetros de estradas. E a jornada dura em média essa jornada longa, 11 horas por dia, que é uma rotina para lá de desgastante, né, Cadu? Exato. E além de tudo, Rafaela, os caminhoneiros estão sujeitos à insegurança e à violência nas rodovias do país. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Transportes. Luciano tem orgulho de ser caminhoneiro. São 22 anos de estrada e desafios diários. Ao longo da carreira, ele já foi assaltado e tem medo de que aconteça de novo. Uma vez no Rio Grande do Sul, fiquei uns 24 horas amarrado no mato, mas não faltou nada no caso, só eu mesmo perdi dinheiro e a carga foi devolvida. Coisas da estrada, né? Uma realidade compartilhada com os companheiros de estrada. Uma pesquisa feita em 2018 pela Confederação Nacional dos Transportes revelou que cerca de 50% dos 1.066 profissionais entrevistados em todo o país recusam viagens por conta do risco de assalto. Por isso, a principal reivindicação da categoria é por mais segurança. Tem lugares que é perigoso de andar aí, o policiamento mesmo não faz nada. Já o custo do combustível aparece como o segundo maior entrave dos motoristas. É que o preço do óleo diesel define o valor do frete e o lucro do trabalhador. E foi exatamente por isso que, no ano passado, os caminhoneiros fizeram uma greve geral, que bloqueou as rodovias por 10 dias e provocou uma crise de abastecimento em vários setores, como combustíveis, alimentos. Um transtorno que, na prática, gerou muito pouco resultado para a categoria. 65,3% dos caminhoneiros entrevistados aderiram à paralisação e garantiram que não ficaram satisfeitos. Não é para menos. A rotina é estafante. Eles chegam a rodar quase 9.000 quilômetros por mês, 11 horas por dia, 5 dias por semana. A Confederação Nacional dos Transportes considera que políticas públicas para o setor precisam ser intensificadas. Tudo que chega às prateleiras do supermercado, da farmácia, o abastecimento de hospitais, a própria movimentação de grãos no país, tudo isso passa por caminhão. Quando esses caminhoneiros percebem que os problemas que eles passam diariamente, que eles têm que conviver, esses problemas não entram na pauta de prioridades do país, eles de fato se sentem muito desanimados com a perspectiva de longo prazo. Ainda sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado especialista em saúde, Dr. Fábio Sá Bittencourt. A quem, antes de mais nada, eu agradeço pela presença, desejando uma boa tarde aqui. Eu que agradeço a presença com vocês. Bom, vimos na reportagem, né, Cadu, que em maio do ano passado o Brasil parou, por conta da greve dos caminhoneiros, um profissional tão importante para toda a cadeia produtiva e entrega no país. Mas a reportagem revela que, infelizmente, 38% dos motoristas autônomos, apenas 38% procura médico. É uma questão cultural no Brasil, essa questão do cuidado com a saúde, e a gente vê isso evidencia mais ainda essa profissão de risco que põe em risco a vida do caminhoneiro e também de quem está nas estradas, né? É um assunto delicado. Certamente é um assunto bem delicado, né, Rafa? A gente tem uma cultura hoje aqui no Brasil de que só em último momento se procura um médico, né? Por conta da necessidade, o trabalhador profissional, né, que exerce sua atividade na parte de logística e transporte de mercadorias, ele tem que cumprir uma jornada extenuante, são dias na estrada, né? Então acaba que a saúde fica em segundo plano. Doutor, aí nós temos duas dimensões. Uma da questão da responsabilidade das empresas em relação à questão da jornada de trabalho e da responsabilidade do próprio profissional. Essa questão da cultura de resistir, de trabalhar até o último instante, e aí vem tomar o rebite. De quem é a responsabilidade, primeiramente, em relação aos danos que acontecem em relação a terceiros, em caso de acidente, e em relação ao próprio profissional que toma aquele rebite e terá consequências depois? É da empresa? Como é que fica dividido isso? Cadu, a gente tem que lembrar que a gente teve uma alteração na nossa CLT por conta da lei. Existe uma lei, a 13.103 de 2015, é chamada Lei do Caminhoneiro. Ela traz novas definições do trabalhador profissional,
né, de transportes. Em especial, a gente tem que lembrar que o caminhoneiro ele tem a obrigação de zelar pela carga, zelar pelo maquinário, ou seja, o caminhão, né, e conduzir da melhor forma possível. Já vem do nosso Código Civil, né, agir com prudência, né, toda aquela questão. Então, hoje, o caminhoneiro, ao usar o rebite, né, ou seja, um estimulante, ele está colocando em risco, né? Caso ele venha a perder sua habilitação, isso é motivo para justa causa. A reforma trabalhista trouxe essa nova forma também. Então, o profissional que perder a sua qualificação para trabalho em razão de culpa, poderá ser demitido por justa causa. Então, assim, o dano que ele causa, obviamente, a empresa deverá arcar, mas ela está garantido o direito de regresso contra esse empregado que cometeu a falta. Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico. Temos novidade em relação a essa questão? Temos sim. Recentemente houve uma alteração, né, por conta dessa lei 13.103, e ela tornou ao empregado profissional de transporte, né, que a cada 2 anos ele faça o exame toxicológico de larga escala, ou seja, pelo menos 90 dias de espectro. Então, o que acontece? Nos últimos 90 dias, caso ele tenha feito uso de produtos entorpecentes, drogas ilegais ou até mesmo legais, vai aparecer no exame. Hoje, o profissional autônomo é que está um pouco afastado dessa obrigação, porque ele vai ter apenas durante o momento de renovação da habilitação dele a obrigatoriedade de apresentar esse exame, né? É um exame que pega pelo menos até 1 ano, né, de uso de qualquer tipo de substância entorpecente. Então, hoje, para o trabalhador autônomo, a gente tem essa questão de que, ao renovar sua habilitação profissional... A cada 2 anos? Não, a cada 5 anos. 5 anos. É um período muito longo, É um período, né? muito longo. Muito Ainda extenso. estamos... E é um exame caro, não é um exame barato. Então, hoje, o empregado de uma firma de transporte, a firma arca com esse custo, né, de renovação do seu exame e aplicação a cada 2 anos. Mas o autônomo já não está dentro desse espectro. Entendi. Doutor, como é que fica a situação? Que normalmente nessas situações a grande referência é justamente a questão das jornadas de trabalho, a questão do rebite, mas como é que fica a situação em relação ao Estado, por exemplo, em relação à conservação das estradas? Isso pode ser um elemento alegado em um determinado acidente, por exemplo? Não, com certeza. Durante um acidente vai ter que ser averiguado o que causou aquele acidente. Se foi uma sonolência do motorista ou se foi as condições da estrada, né? As condições da estrada estando ok e verificando que a culpa do acidente veio do motorista por conta da sua excessiva jornada, ele será responsabilizado. É um problema, Rafaela e doutor, que acaba extrapolando a mera questão trabalhista na medida que o Brasil tem uma opção econômica de muitos anos pela utilização das estradas para distribuição de bens e valores. E isso acaba tendo um efeito muito maior do que a mera questão trabalhista relacionada a essa categoria profissional. Vamos continuar acompanhando. Daí a necessidade de campanhas de conscientização nessa categoria, né? Doutor Fábio, muito obrigada pela participação, pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Obrigado, doutor. Que isso, eu que agradeço essa oportunidade.